Eu conheci a doutora Rochelle através do Instagram dela, Negociação Jurídica, e só para a gente fazer uma introdução rapidamente, doutora Rochelle, eu entrei na faculdade de Direito já tendo outra profissão e com um desejo de conhecimento e de buscar a forma de colaborar com as pessoas, com a sociedade de uma forma melhor. E a faculdade de Direito, quando a gente estuda ainda hoje, é muito voltada para a litigância. E eu tinha na minha concepção esse desejo diferente, de pensar um direito diferente. Tanto que no meu TCC, conclusão de curso, falando sobre processo civil, eu fiz uma reflexão baseada nisso, os instrumentos do processo para diminuir essa litigância, não é? Que é tão ruim. E que já é uma coisa pensada por tanta gente há tanto tempo que já pensavam, né, que o judiciário não consegue resolver todas as demandas. E aí eu conheci o Instagram da doutora Rochelle e lá eu anotei aqui para tal qual está escrito lá, tem uma expressão assim: eu busco a justiça sem litígios. Acho que está correto, não é isso? Tá, E é aí me isso chamou a mesmo. atenção e eu comecei a acompanhar ali os seus posicionamentos por causa dessa convergência de pensamentos, não é? A gente sabe que sempre vai existir o judiciário, que tem demandas que realmente vão ser resolvidas pelo judiciário, mas a gente pode construir uma sociedade melhor, relações melhores quando a gente negocia. Né? E é sobre isso que a gente quer conversar nessa noite, e eu tenho uma satisfação imensa de recebê-la aqui para trocar conhecimentos nessa noite. Obrigada, eu que agradeço. E, e eu tenho assim um objetivo maior que realmente é de propagar as práticas colaborativas, porque assim, depois de muitos anos ter sido treinada na faculdade, no próprio Ministério Público, para o embate, para o litígio, para o processo, para a petição, para o recurso. Hoje eu não acredito mais nisso, porque eu acho que isso não resolve os problemas, isso não satisfaz as partes e o conflito continua existindo, assim. Então, eu realmente quero propagar essas práticas no sentido de mudar a cultura da judicialização, que não pode ser a primeira porta, ela tem que ser a última. E isso não é nada, não é uma crítica ao judiciário, não é nada. É tentar, é acreditar um pouco que é possível mudar a cultura das pessoas para a gente aprender a se resolver as nossas Exatamente. problemáticas que geralmente elas são humanas. Por trás de qualquer problema jurídico tem uma problemática humana. Exatamente. Doutora Rochelle Jelinek, correto? Uhum. Ela é promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e tem formação em negociação pela Harvard Law School e ela vai conversar com a gente. Eu já queria trazer um primeiro questionamento que me chegou quando eu falei que ia conversar com a senhora e que era promotora de justiça. As pessoas logo perguntaram, mas uma promotora falando sobre negociação, como é isso, doutora Rochelle? Pois é, as pessoas me perguntam também, que as pessoas têm ideia do promotor é aquele brigão no júri, né? Bom, tem o brigão do júri também, né? E confesso que eu, ainda adolescente, eu resolvi fazer direito porque eu queria ser promotora e eu queria ser promotora de júri. E eu via aqueles filmes e eu me encantava com aquilo, promotora ali discursando. E, bom, aí fiz o concurso ainda com essas ideias, só tinha estudado processo até então. E aí, quando eu passei no concurso, eu tinha duas opções. A gente começa sempre no interior do estado. Eu, ou eu ia lá para a fronteira, perto da Argentina, uma promotoria onde tinha júri, ou eu ia para o litoral, uma promotoria de civil de defesa comunitária. Eu resolvi morar na praia, mas eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu tive que negociar desde o primeiro dia. Só que no começo eu enfrentei muita dificuldade. Primeiro eu não sabia como fazer. Depois, durante muito tempo, eu fiz errado, porque na minha cabeça era um acordo que a gente chegava, escrevia e chegava e apresentava para outra parte, queria que ela assinasse. Outras tantas vezes eu fiz utilizando pressão, utilizando o clássico argumento que se não assinasse o acordo viraria um processo, enfim. Se fosse hoje,
eu agiria de uma maneira completamente diferente, porque existem técnicas de psicologia, de persuasão, de neurociência para trazer a parte para negociação e para resolver as coisas pelo consenso. Mas a gente só aprende errando, né? Então, assim, eu negociei desde o primeiro dia no Ministério Público. Primeiro, com o compromisso de ajustamento de conduta, né? Que, na verdade, ele existe. Bom, eu vou voltar lá atrás. O Código Civil de 1916, ele já previa os contratos que é negociação pura. A gente não utilizava essa denominação, mas o acordo ele sempre existiu. Mas no Ministério Público, a Lei da Ação Civil Pública existe desde 1985, anterior à Constituição Federal, que prevê o compromisso de ajustamento de conduta. Aí tem gente que me pergunta, né, que nem no Globo Repórter, o que é isso? Onde vivem? O que come? Do que sobrevive o compromisso de ajustamento? O compromisso de ajustamento são os acordos que o Ministério Público faz. Pode ser feito também por outros entes, pela União, pelo Estado, pelo município, mas 90% dos compromissos de ajustamento no país, eu fiz já uma pesquisa estatística uma vez, eles são feitos pelo Ministério Público. Principalmente nas áreas de interesses difusos e coletivos, que são relativos a questões ambientais, como, por exemplo, ali quem viu o problema de Brumadinho lá, o rompimento da barragem que apareceu na TV. É o Ministério Público que intervém para negociar com a empresa, para negociar com as famílias, enfim. Na área de direito do consumidor, em improbidade administrativa, saúde pública, tem N situações que envolvem interesses comunitários. Então, a gente faz esses acordos negociando, às vezes, com multipartes, que envolve partes privadas, envolve poder público. E também na área penal a gente faz negociação. Porque, primeiro, com a transação penal e a suspensão condicional do processo, que existem desde 1995, na Lei 9.099, e mais recentemente, depois a delação premiada, e agora, desde janeiro desse ano, com o pacote anticrime, tem o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução civil. Então, em todos esses casos que eu mencionei, exemplifiquei aqui, o Ministério Público é parte. E como parte, ele faz a negociação diretamente com a outra parte, que pode ser privada ou pode ser pública. Então, eu tenho uma trajetória, então, assim, 20 anos negociando, mas como eu disse, a gente vai aprendendo também com o tempo e errando. Só que aí chegou um determinado momento que eu percebi que só artigo de lei não resolvia os problemas. Porque a letra fria da lei, ela é genérica e nem sempre ela se aplica a todo caso concreto e ela não resolve todo tipo de conflito. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre outras possibilidades. Eu já estudava há muito tempo sobre acordo, porque quando eu fiz mestrado e doutorado lá em 2005, eu já escrevi o objeto da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado, já foram sobre acordo, mas eu falava muito sobre técnicas de acordo, como redigir os acordos, pensando, naquela época, em como executá-los depois. E aí, hoje, quando alguém me pergunta do meu livro, daquela época, eu disse, rasga, esquece tudo que eu disse, porque eu já não penso mais assim. Eu pensava com a cabeça, preciso fazer um acordo bem redigido para poder executar. Hoje eu penso, eu preciso fazer um acordo bem feito para que todos saiam satisfeitos e ele não precise ser executado. Mas para isso, foi necessário me dar conta da necessidade de trabalhar bem na fase anterior ao momento do acordo, que é a negociação propriamente dita. Foi aí quando eu comecei a estudar várias teorias de negociação, e todas eram de Harvard, eu resolvi ir para lá estudar. E foi buscar o conhecimento lá na fonte. Na fonte. E aí eu voltei com outra mentalidade, com outra cabeça, um mundo novo, assim, se descortinou para mim, porque eu já trabalhava há muito tempo com acordo, mas eu vim com novas ideias. E quando eu descobri a multidisciplinaridade, o quanto isso pode nos possibilitar
criar diferentes alternativas e chegar no consenso e fazer melhores acordos nas mais diferentes áreas. Lá eu negociei, assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu negociei tudo que se puder imaginar. Eu não tive professores, embora o curso tenha sido na Faculdade de Direito de Harvard, eu não tive professores da área jurídica. Meus professores foram de neurociências, de psicologia, de marketing, de administração. E eu tive que negociar coisas nessas mais diferentes áreas. Mas isso nos dá uma amplitude de ideias, assim, que se eu ficasse negociando só uma coisa, eu não teria surgido essas diferentes ideias criativas e inusitadas para a gente poder aplicar no direito. Doutora Rochelle, já tivemos aí uma aula imensa de conteúdo para quem está nos acompanhando. Mas olha só, quando a gente pensa em negociação, eu queria trazer só um pouquinho aqui para o campo empresarial, algumas nuances, antes da gente entrar propriamente nas questões desse método Harvard de negociar. A senhora já deu algumas dicas aí, algumas pinceladas, algumas luzes do que nós vamos conversar. Mas assim, a gente pensa na questão empresarial, eu costumo dizer para as pessoas assim, a gente tem três fases de negociações na seara empresarial. Uma fase que você faz inicialmente, que é para evitar que aconteça um litígio, que seja aquela fase que não tem litígio. Não tem litígio, nós vamos fazer como? E aí eu trago aqui um exemplo, digamos, uma pessoa resolve constituir uma sociedade empresarial. Não é? Se ela consegue sentar, porque assim, uma sociedade empresarial, tal qual um matrimônio, por exemplo, às vezes as pessoas vão cheias de paixões, mas não colocam ali, aqui na seara empresarial também muitas vezes acontece isso, não coloca ali as suas, num contrato social, fazem aquele contrato social, tipo o que a senhora falou, um contrato social, se depois tiver algum problema, nós vamos resolver no judiciário, né? Não se pensa aqui um contrato social que tente abarcar, que faça uma negociação pré esses contratos. E aí falo do contrato social, a gente pode pensar contrato de locação, contrato de... tudo que abrange aí a seara empresarial. E lá na outra ponta, quando já se tem um litígio estabelecido. E aí você faz uma negociação para tentar dialogar e resolver esse litígio sem precisar transformar isso numa ação judicial. E aí no meio campo disso tudo, a gente tem aquelas, hoje, o compliance, essas coisas todas que nós falamos, que é um método preventivo. Tipo, vai manter aquele contrato que a gente celebrou, a gente mantém ele ajustado, vai se fazendo esses ajustes. Mas veja, a relação empresarial, a nossa vida é cheia de negócio, a gente negocia o tempo todo, né? Assim, ainda que indiretamente a gente está negociando, você negocia com o filho, negocia com... E a relação empresarial, ela é negócio, tanto que a gente fala, muita gente usa o termo, vou abrir um negócio, né? É o lugar de negociar, é uma seara de negócios. E a gente tem que estar preparado para realizar esses negócios, porque às vezes a gente acha que é simplesmente sentar lá e fazer um acordo, um contrato, e às vezes não pensa nessa antes de colocar no papel, essa conversa anterior, não é? E eu queria, então, conversar um pouquinho com a senhora sobre essas questões. Olha só, no âmbito empresarial, hoje eu estava pensando sobre a live, né? Porque uma pessoa comentou comigo, mas tu vai falar sobre negociação na área empresarial, mas não é na área empresarial. Mas eu já negociei com muito empresário, porque no Ministério Público, nessas áreas, eu não negociei questões privadas propriamente ditas dentro de uma questão societária. Mas no Ministério Público eu tive que negociar questões ambientais com empresários, eu tive que negociar questões de licitação com empresários, eu tive que negociar questões de consumidor com empresários e seus respectivos procuradores que trabalhavam para essas empresas. E aí eu percebi que existe assim, existe uma possibilidade de se utilizar o que se chama da justiça negociada, né? A negociação jurídica. Em situações não conflituosas, que é o caso do contrato,
mas fazer um contrato efetivamente elaborado, não é aquele contrato de adesão. Porque mesmo o contrato de adesão, não com esse nome, né? O de locação, de compra, ele já tem um modelo pronto. As pessoas não fazem a preparação anterior, a discussão, é sempre um modelo pronto para alguém ensinar. Então, tem esse modelo, essa gestão de situações não conflituosas, tem a gestão de prevenção de conflitos, que é o caso do compliance, a implantação do compliance, e tem um outro momento que é a gestão do conflito já instalado. Mas isso tudo é extrajudicial, então ainda estou falando em negociação, né? Veja a possibilidade de conflitos já instalados, que podem ser societários, entre sócios, pode ser com colaboradores, trabalhista com funcionários, pode ser entre empresa e fornecedor, entre empresa e consumidor, pode ser com o poder público, nesses exemplos que eu falei do compromisso de ajustamento, quando tem uma questão ambiental, ou consumerista, ou de licitação envolvida. Então, tem uma gama gigantesca, tem um mundo inteiro de negociação dentro do direito empresarial, né? Mas o que eu percebo quando me perguntam qual é o maior erro na negociação? E eu sempre respondo mesmo, é foco de preparação e planejamento. Porque assim como os advogados têm o hábito, e não só os advogados, estou falando aqui o promotor, o procurador, o defensor, quem for, redige petição, corrige, lê, relê antes de protocolar. Mas não faz a mesma preparação para uma negociação. As partes simplesmente vão para uma audiência ou para uma reunião. Vamos ver o que o outro vai dizer, se sair acordo ok, se não sair acordo ok. Não existe uma preparação. Mas, quando a gente passa a estudar efetivamente a negociação jurídica, ela tem toda uma metodologia para se fazer essa parte da preparação e do planejamento. Que é estudar, por exemplo, os pontos de reserva de cada parte, que é o mínimo, o máximo, o que é o ótimo para uma, o médio para uma, o mínimo sem o qual ela não vai fazer um acordo. E aí estipula margem de negociação, ou ZOP, que a gente chama, que é a zona de possível acordo, que existe entre esses pontos de reserva das partes. Existem as regras de limiar que se analisa nessa fase do planejamento. O que são as regras de limiar? São aqueles princípios ou valores arraigados que as partes não abrem mão de maneira alguma. Então, por exemplo, assim, num caso de família, a mãe não abre mão, em hipótese alguma, em acordo algum, nada, de ter a guarda do filho. Ela pode discutir outras coisas, da partilha, da pensão, mas ela vai abrir mão da guarda do filho. O promotor, quando está discutindo ali uma questão de direito público, ele pode discutir o prazo, o parcelamento, a forma de cumprir as obrigações, mas ele não pode dar um desconto no desvio de dinheiro público. Me devolve só 70%, está ok. Então, assim, isso são regras de limiar. É aquilo que a gente não pode aceitar um acordo sem que aquele mínimo seja atingido. Então, existem, assim, eu estou dando exemplos de algumas coisas que devem ser analisadas na fase do planejamento. Quais são os efetivos interesses das partes? Porque o que as partes externam, né, se chama de posição. Mas atrás da posição existem interesses, sentimentos, necessidades, e às vezes de duas dimensões. Existe o interesse individual da pessoa e existe o da pessoa jurídica. Então, são duas dimensões a serem analisadas. E tudo isso tem que ser feito na fase de preparação e planejamento. Quando se faz uma preparação adequada, que eu chamo plano geral da negociação, existem pelo menos umas 30 a 40 perguntas a serem respondidas sobre o que vai ser negociado. Então, veja que o planejamento ele é complexo para ser bem feito, para que se realmente consiga construir cooperativamente um acordo que atenda os interesses de todos, que preveja todas as variáveis, tantas quanto possíveis. Para evitar o problema societário depois, para evitar o problema com o funcionário, para evitar o problema com o colega, né? Mas
isso ainda é uma cultura a ser mudada. O hábito de fazer essa preparação e planejamento adequado para fazer um contrato ou para gerir um conflito. Porque ele pode, isso como eu disse, ele pode ser numa situação não conflituosa, ou pode ser para evitar, ou pode ser depois já para gerir um conflito instalado. Mas qualquer negociação, ela precisa ter uma preparação, um planejamento bem feito. E aí eu falo duas coisas assim. Primeiro, desvendar tudo isso. Eu falo em escanear objetivamente e subjetivamente as pessoas e os fatos. Primeiro em relação a uma das partes e aí depois em relação a toda a outra. Porque muitas vezes uma das partes só se preocupa com o que ela quer. Só que o que ela quer, ela já sabe. Ela tem que se preocupar também com o outro. Porque se o contrato, ou se a negociação, se o acordo não atender os interesses de ambas, ou não vai sair acordo, ou o acordo vai acabar virando um processo judicial depois. Então, a preparação é fundamental para, de fato, evitar um conflito ou para gerir o conflito, para poder desvendar todos esses interesses, todas essas necessidades, o que é posição, o que é interesse de cada um, os diferentes tópicos, explorar as diferentes possibilidades de propostas para um acordo, para um contrato ou para a solução de um conflito. Doutora Rochelle, a senhora falando aí, eu estava vendo uma entrevista de William Ury. Ele foi professor, seu professor, não é isso? Foi. E ele é autor do livro Como Chegar ao Sim. E ele trata sobre uma questão do empresário Abílio Diniz. E aí ele reflete um pouco essa questão da preparação para a negociação, que ele vai dizendo que ele foi buscar entender o que de fato aquelas partes que estavam negociando queriam de fato, o que elas não estavam dispostas a abrir mão, qual era o objetivo, porque às vezes a gente precisa descortinar numa negociação algumas questões, porque às vezes a pessoa está pensando ali que o que ela quer é uma coisa, mas de fato, quando você vai investigar, ela tem os anseios dela mais profundos não é aquele. E aí você consegue descobrir ali os mecanismos de negociação. Eu achei muito interessante ele trazendo essa perspectiva, não é, que ele vai conversando com o empresário Abílio Diniz e vai descobrindo ali qual de fato é a motivação, por que ele queria terminar aquele contrato, aquela sociedade, enfim. E aí ele descobre, foi uma das negociações, uma das maiores negociações que já se teve, né, no âmbito empresarial, de relações empresariais, e eu achei interessante isso, você descobriu que de fato, quando a gente pensa em direito de família, acho que fica mais, a gente consegue visualizar até mais fácil, às vezes na briga ali de um casal, eles colocam algumas questões, mas no pano de fundo da discussão é outro, não é? E aí você precisa adentrar nisso. É o que eu estava falando sobre posição e interesse. Tem uma clássica foto que eu não sei se alguém já viu, assim, que a gente utiliza do iceberg para demonstrar o que é posição e interesse. Então tem a famosa expressão, a pontinha do iceberg, que é o que aparece em cima da água, que são as posições, que é o que a pessoa diz que ela quer. Mas existe uma barra de gelo gigantesca embaixo, que são os verdadeiros interesses que às vezes nem a própria parte que está pedindo sabe. Mas existem técnicas adequadas para isso. Existem técnicas de perguntação que a gente faz, que vai fazendo com a parte, que pode ser, o advogado, por exemplo, pode fazer com o próprio cliente, pode fazer também com a outra parte, para desvendar os reais interesses. Tem perguntas certas, a forma de fazer, a ordem certa de fazer as perguntas. Tem a técnica do funil, tem a técnica spin, tem várias técnicas de perguntação que se faz para ir conduzindo o outro a desvendar quais são esses interesses. Existe uma metáfora que é bastante utilizada, que é a da laranja. E duas crianças, duas meninas estavam brincando e de repente começaram a brigar porque as duas queriam uma laranja. E aí chega a mãe, pega e corta a laranja e dá metade para cada uma. E elas continuam chorando e passam a chorar mais ainda depois que a mãe cortou a laranja.
Porque, na verdade, uma delas queria descascar a laranja para pegar a casca para brincar, e a outra queria chupar o suco da laranja de dentro. Então, veja só, porque a mãe não desvendou os interesses por trás. As meninas só diziam que elas queriam a laranja, mas elas não explicavam por quê. A mãe não perguntou e cortou o meio, que é o que o judiciário faz. Porque o judiciário não pode ir além nem aquém do que foi pedido. Então, o judiciário só resta cortar a laranja no meio. Por isso, muitas vezes, os dois saem insatisfeitos assim, numa solução judicial. Exatamente. Mas quando se desvenda esses interesses por trás, que às vezes nem a própria parte sabe. Exato. Mas existem técnicas certas para fazer isso, que foi o que o William Ury fez com o Abílio Diniz, de ir perguntando, até descobrir o que realmente tinha por trás, porque aí vem sentimento, vem coisas muito mais profundas, às vezes, que talvez... E o bom negociador, ele vai saber propor uma outra solução, que às vezes era uma nem pensada pela parte, quando ele desvenda os reais interesses. Exato. Porque senão você... é o que a gente estava falando, o judiciário não tem outra possibilidade, a não ser, no caso do exemplo que a senhora deu da laranja, partir a laranja ao meio, não é? Não se tem, né? E nas negociações, e aí eu trazendo essa questão do judiciário, pensando nas negociações que a gente tem visto crescer muito isso, evoluir muito os métodos de negociação, né? Por exemplo, eu tenho tido a oportunidade de conhecer juízes que têm se dedicado, até eles mesmos, em tentar negociar, aprimorar. Recentemente eu tive uma audiência que a juíza abordava, até depois conversou um pouco comigo e com outro advogado sobre essa perspectiva da comunicação não violenta que ela tem buscado implementar para poder negociar. Mas, enfim, nós temos um déficit aí até por questões acadêmicas, porque a gente é treinado. Alguém comentou aqui, eu não sei quem foi, passou, a Jucicleide, disse assim: parabéns, doutora, pela coragem de romper com esse paradigma de que tem que ser boa de briga, a promotora tem que ser boa de briga. Mas eu enfrento... Como é que é o nome dela mesmo? Deixa eu ver aqui se eu localizo ela aqui. Jucileide. Jucileide. Mas eu enfrento resistências dentro da própria instituição. Porque, assim, eu já ouvi dizerem assim, mas ela era linha dura, faca na bota, que é uma expressão gaúcha. Ela era faca na bota e agora ela se tornou flexível. Mas eu me tornei flexível quanto à forma, quanto à estrutura, quanto ao planejamento, não quanto ao conteúdo. E às vezes a gente encontra maneiras de que todo mundo sai satisfeito. Se a gente souber usar as técnicas de psicologia, se a gente souber usar técnicas de neurociência, se a gente souber se comunicar melhor. Porque a gente só é ensinado a brigar, realmente. Mas a gente enfrenta muita resistência, muita, dos advogados, dos próprios promotores, de colegas, enfim. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo quando o Conselho Nacional do Ministério Público autorizou fazer acordos na área de improbidade administrativa. Para quem não sabe, a improbidade administrativa é o âmbito cível da corrupção. Então, existe o processo criminal para os crimes de corrupção, concussão, lavagem de dinheiro, os crimes de colarinho branco. E a investigação civil, que é de improbidade administrativa para recuperar o dinheiro público. De uma forma mais simples assim. Então, até 2017, tinha vedação em lei para a gente fazer acordos nessa área, na área civil. E aí, quando o Conselho Nacional do Ministério Público autorizou, eu peguei alguns processos antigos que já tramitavam há 10 anos e não se resolvia nada, e os valores das licitações eram relativamente baixos, 30 mil, 60 mil. E isso, em termos de licitação, é um valor pequeno, porque as licitações são de milhões de reais. Falei com a juíza, pedi para marcar a audiência, ela, ótimo, um processo ou menos. Falei com o procurador do município, ele, ótimo, vamos recuperar o dinheiro logo, tá. Vou propor acordo. Marcamos as audiências lá. E aí eu propus, tinha 3, 4 empresários da audiência, um ex-prefeito. Eu disse assim, não quero saber, tô cega, surda, muda aqui, quem vai pagar? Vocês podem conversar entre vocês,
devolvam esses 30 mil que a gente encerra esse processo aqui. Não vai ter perda de cargo público, não vai ter proibição para o empresário de contratar com o poder público, não vai ter suspensão de direito político, nada. A gente só quer a devolução do dinheiro público, a gente encerra o processo por aqui. E aí, um advogado, e foi automático, ele virou para mim e disse, não, doutora, a senhora não pode fazer acordo, a senhora tem que processar. E a minha surpresa foi porque a reação dele não foi dizer, olha, o meu cliente não fez isso, ou nós não podemos pagar. Não, a reação foi que eu não podia propor acordo, que eu tinha que processar. Então, veja como isso é da cultura. E realmente a gente tem que ter assim, a coragem para poder dizer, para poder encarar e para vir e querer trazer outras pessoas para esses chamados meios alternativos, e que eu não entendo como alternativos, eu entendo como meios essenciais para resolver, porque justiça não existe só no processo. Exatamente. E a gente tem ainda, até das próprias, tem dos advogados, enfim, mas tem muito também da própria população, essa que a gente fala cultura da sentença, né? A gente parece que quer ouvir uma decisão do juiz. Só é válido se o juiz disser, não é? E uma das coisas muito interessantes que, estudando essas questões, dessas formas consensuais, que eu vejo é essa capacidade que a negociação permite, e isso é negociação para uma mediação, enfim, todas as esferas, de devolver às partes o que às vezes elas não conseguem fazer, que é dialogar. Né? Quando se instala o conflito, as partes rompeu com o poder de dialogar. E acho que quando a gente consegue fazer uma boa negociação, a gente cumpre o nosso dever, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, seja os advogados, o dever maior da justiça, que na verdade os conflitos sempre existiram e a gente tem esse modelo judicial para pacificar. E acho que quando a gente consegue fazer uma boa negociação, a gente consegue de fato pacificar as relações. Mais eficaz do que uma decisão judicial que às vezes não pacifica, não é? As relações entre os indivíduos. É óbvio que a gente nem sempre, com toda a técnica, nem sempre se consegue um acordo, a negociação, porque depende de outras partes. Mas eu penso que se a gente começar a difundir essa cultura, e assim, às vezes o advogado pensa muitas vezes, eu falo aqui do lado do advogado, que pensa muitas vezes, já ouvi isso, mas a gente vai perder. E não se vai perder, porque tem um campo imenso para negociar, não é? Isso já, as pessoas, pensando em empresas, por exemplo, as empresas não querem mais ficar litigando, porque para elas é ruim, elas perdem tempo, perdem dinheiro. Hoje nós temos empresas, tipo startups, que são empresas que nascem para rapidamente exercer sua atividade, não tem nem condições de ir para uma ação judicial, anos que a gente pode... ainda que se o judiciário, se ele conseguir, se for total eficiência, o processo ele tem um custo que já é longo, não é? Então, assim, as empresas, e pensando aqui no lado empresarial, elas não querem mais perder tempo com ações judiciais. Então, se o advogado entender isso, e entender que ele pode, por exemplo, ajudar uma empresa a negociar bem, para não se ter conflito, a realizar um bom trabalho de compliance na empresa, para ela, né, agir de forma mais íntegra. Eu acho que essa cultura a gente precisa difundir, porque a sociedade não dá mais para ficar só litigando, e esperando só do judiciário, não é nem que ele dê todas as respostas para a gente, né? Então, isso é um pouco... a gente não vai conseguir ter uma sociedade melhor achando que o judiciário vai responder todas as nossas demandas. Isso é uma constatação do próprio judiciário. Recentemente, a OAB promoveu um evento que o ministro Fux, que agora é presidente do Supremo, ele dizia isso, da preocupação dele de que as pessoas entendam que não dá para deixar tudo para o judiciário resolver. Elas precisam resolver, se comunicar, e essa preocupação dele, que já tinha sido externada até no Código de Processo Civil, que tem ali muita marca dele, né, que ele trabalhou também na comissão de juristas, ele presidiu essa comissão. Então, é uma preocupação que é de todos. Então, acho que o advogado, que às vezes tem esse receio, ele precisa se abrir, estudar novos métodos e entender que é preciso virar a página. Não dá para ficar só litigando e incentivando o litígio. Não é? Hoje de manhã eu dei uma aula na graduação
E foi muito interessante a reação. Eu normalmente só dou aula em pós-graduação, eu dei excepcionalmente uma aula hoje na graduação, a convite de uma amiga. E a surpresa dos alunos com a minha fala. Porque, assim, já tem alguns advogados buscando se modernizar, né, com essas novas técnicas, mas os alunos do direito ainda são muito incipientes, assim. Então, eles ficaram extremamente surpresos, mas eu gostei que surpresos positivamente com essas novas possibilidades, assim. Mas isso ainda é uma tarefa em construção, porque a maioria das faculdades ainda, a partir do ano que vem, vão começar a ter a disciplina de autocomposição de conflitos, porque até então só são ensinados a litigar, né? Mas para se conseguir fazer isso é preciso mudar paradigmas. Mudar da ideia do ganha-perde para a ideia do ganha-ganha. Mas para isso são necessárias soluções criativas. É preciso pensar fora da caixa e não só dividir o bolo, dividir a laranja. Porque se a gente ficar pensando só naquilo que se estava acostumado, em que um ganha, o outro perde, a cultura vai continuar sendo da judicialização. Então, eu preciso utilizar... Existem várias técnicas para isso, né? O brainstorming é uma delas, que se pode fazer sozinho, ou se pode, o ideal, tanto quanto possível, é discutir com outras pessoas soluções, porque mais de uma cabeça, né, gera diferentes ideias, alternativas que antes a gente não tinha pensado para encontrar soluções criativas. Que eu disse, no judiciário ele não pode fazer isso, porque tem o pedido e o juiz não pode decidir nem a quem, nem a lei. Ele só resta dividir o bolo. Mas o advogado, o promotor, o defensor, o procurador, nas soluções consensuais, ele tem possibilidade de assumir o protagonismo disso. Escolheu a metodologia mais adequada, que para um determinado caso pode ser a mediação, para outro pode ser a conciliação, em outro caso pode ser a negociação. Ou, eventualmente, vai ter casos em que tem que usar uma, depois a outra, depois a outra. Mas é necessário buscar outras habilidades para se fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu, na época da faculdade de Direito, eu tive que fazer curso de datilografia. Porque para conseguir um estágio, a gente precisava datilografar sem olhar para a máquina, né? E no mínimo 160 toques por minuto, que é extremamente rápido e sem olhar. Mas a faculdade não ensinava isso, a gente tinha que buscar fora. Hoje a gente fala em máquina de datilografia, né? É uma coisa jurássica perto dos computadores. Mas eu acabei de ler 2 livros de um professor britânico chamado Richard Susskind, que ele fala, um deles é O Advogado do Futuro. Os livros são em inglês, não tem tradução em português, mas vou traduzir aqui. Um é O Advogado do Futuro e o outro é chamado assim. Os Advogados Morrerão, o título, traduzindo assim, literalmente. Em que ele diz que o advogado tradicional, no futuro, vai deixar de existir. Porque com a revolução tecnológica, várias funções serão substituídas pelos programas de computador. E outras demandas diferentes vão surgir. Então, o advogado vai conseguir se diferenciar quando ele somar outras habilidades além do direito, que não é mais a datilografia, que foi daquele tempo. As habilidades de hoje precisam ser, basicamente, em 3 áreas, além do direito. Ou em tecnologia, e aí existe a função do que se chama do engenheiro jurídico, tem aí as law techs para a gente ver, tem já aplicativos de resolução de conflitos, ou ele vai para o lado da administração e gestão para fazer... Vou até anotar aqui, eu tinha anotado as traduções das novas profissões do futuro que ele falou. Engenheiro de conhecimento jurídico, tecnólogo jurídico, gerente de projetos jurídicos, cientista de dados jurídicos, especialista em pesquisa e desenvolvimento jurídico, especialista em disputas online, consultores de gestão jurídica, gestores de risco jurídico. Então, eu vejo que são áreas ligadas
administração ou tecnologia novas, todas novas na área do direito. Algumas já estão aí. E a outra que ele fala, a profissão do futuro, é dos híbridos jurídicos, onde se incluem o mediador e o negociador. Que aí é o domínio de outras habilidades. Eu falei das de tecnologia, falei das de gestão e planejamento. E aí são outras habilidades que são as comportamentais, de neurociência, de psicologia, para atuar nessa área de mediação, conciliação e negociação. Eu tenho uma sensação, muitas vezes, doutora Rochelle, que nós, do mundo jurídico, muitas vezes nos fechamos no nosso mundo de conhecimento. E a senhora trouxe algumas coisas, questão da interdisciplinaridade, que eu acredito que a senhora aprendeu isso, trouxe isso lá. A senhora acho que disse no início aqui de Harvard, a senhora trouxe um pouco disso. A importância, até mesmo dizendo que não teve professores da seara jurídica, não é? Essa capacidade de ver outras coisas, de ver a psicologia, enfim, outros, antropologia, sociologia, enfim, a negociação, ela precisa de tudo isso, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso a partir da sua experiência em Harvard. Bom, eu dei um exemplo antes que eu tive que negociar coisas de todo tipo lá. Então, por exemplo, quando eu tive... Porque eles trabalham com métodos método de casos, né, casuística e simulações, que é muito diferente. Aqui a gente fica estudando decoreba na Faculdade de Direito. Lá eles estudam em cima de casos. Então, desde o primeiro dia eu cheguei lá e eu tive que sair negociando. Então, eu já tinha alguma prática, já tinha lido vários livros de negociação, então eu já sabia. Cheguei assim... mas eu ainda não tinha essa interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Então, eu me lembro de um caso que a gente teve que negociar, que era a venda de temporadas de séries para uma televisão e fazer os contratos. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente teve que discutir troca de ator, troca de episódio, quantos episódios, quantas temporadas, quanto isso, quanto aquilo, valores, etc. Eram vários tópicos. Mas essa experiência na área de negócios aí e de comunicação foi interessante porque eu aprendi técnicas de como criar diferentes propostas e alternativas. Então, tem uma das técnicas que eu ensino nas minhas aulas é assim, nunca fazer uma única proposta, porque uma única proposta de acordo, seja em que área for, ela leva um sim ou um não. Quando a gente faz diferentes propostas simultâneas, ela possibilita uma ampla negociação, porque a gente vê qual é a preferida pelas partes e vai trabalhando depois em cima daquela que é preferida. E eu aprendi isso quando nessas aulas e nesses cases que eu tive de outras questões que não eram jurídicas, negociando contratos de coisas completamente diferentes, como, por exemplo, eu falei, temporadas de série. Mas isso abriu a mente para enxergar que existem alternativas. A gente utilizava técnicas de matemática, inclusive, para fazer análise combinatória das diferentes propostas. Então, a gente começa a descobrir soluções antes não pensadas, porque no direito a gente só busca solução em artigo de lei. E artigo de lei não resolve a problemática humana que existe por trás de muitas situações. Porque se a gente for pensar, as pessoas não são seres abstratos, não são computadores. Então, por trás de toda a problemática jurídica existe uma percepção humana sobre os fatos, seja em que área for. E as nossas percepções sobre os fatos são diferentes. O que é certo para você pode não ser justo para mim. O que pode ser justo para mim pode não ser justo para você. E dessas diferentes percepções, seja na área societária, na área de família, que área for, é que surgem os conflitos. Então, o profissional que conseguir dominar essas outras técnicas de outras áreas, por exemplo, de psicologia, de neurociência, para trabalhar com persuasão, para trabalhar com inteligência emocional, ele consegue entender como gerenciar
as emoções das pessoas, as suas, as das partes, porque, como eu disse, só artigo de lei não resolve conflito. Quantas vezes nós ajuizamos as ações e aí obtém a sentença, resolve o problema? Não. Que vira um outro processo, vira outro processo, vira outro processo. Em direito de família, por exemplo, às vezes tem um processo de divórcio. E aí depois vem o processo de revisão de alimentos, aí vem o da guarda, aí vem a execução, e aí vem sobrepartilha, daí vira uma outra revisão de alimentos. Eu vejo assim na área, uma área empresarial que trabalha com licitações, por exemplo. Se não implanta o compliance para efetivamente resolver o problema, aquilo vai virar um processo com o Ministério Público, que vai virar outro processo com o município, que vai virar outro processo, e outro processo, de repente, tem 10, 15 processos pendurados porque o problema não foi resolvido. Porque o processo, ele só termina o processo, ele não termina o conflito. Mas é buscando essa multidisciplinaridade que a gente encontra essas soluções criativas, que às vezes elas vêm do marketing, às vezes elas vêm da psicologia. Tem um exemplo que eu gosto de dar muito do marketing, assim. Eu utilizava o exemplo da pipoca do cinema, né? A gente chega no cinema, tem 3 tamanhos de pipoca. O de R$10, o de R$20 e o de 22. Sabe qual é o mais vendido? O de 22. Por quê? Quando tem 2 propostas similares, atrai o olhar para aquela. E aí a parte pensa, entre a de 20 e a de 22, a de 22 é mais vantajosa. E ela compra mais cara. E ela sai feliz porque ela achou que ela teve uma vantagem. É a mesma coisa o iPhone. Quando a Apple coloca um iPhone novo à venda, tem um monte de gente esperando sair o iPhone novo. Aí ela coloca, tem um de 64 MB por 7 mil, o de 128 MB por 12 mil e o de 200 não sei quantos MB, 15 mil. Aí ela compra o de 7, porque tá muito... Olha que vantagem, o outro custa 15, eu vou pagar só 7. Ela paga R$7.000 e sai feliz. Ela foi feliz porque ela teve poder de escolha, porque ela teve poder decisório, que isso não acontece com uma sentença. E aí todo mundo sai frustrado. A sentença é a divisão da laranja. Exatamente. Mas são com essas técnicas que eu dei o exemplo, assim, por exemplo, essa do marketing. É uma maneira de se fazer 3 propostas, 2 similares e uma assimétrica, para atrair o olhar da parte para aquelas 2 que são similares. Isso é uma técnica de marketing. E as partes... Aplicada à negociação. Aplicada na negociação. E veja só, as partes saem felizes com a escolha. Exato. Doutora Rochelle, a gente está conversando aqui, já tem quase 1 hora, está quase terminando. Tinha um bocado de coisa aqui para a gente conversar que não vai dar tempo. Mas é bom que fica para a gente conversar na próxima oportunidade. Mas veja só. Mas o que eu queria dizer, assim, nós estamos aqui há quase 1 hora conversando. Dessas pessoas, eu vi aqui colegas advogados, pessoas que entraram, que não são da área jurídica. E todas as pessoas, certamente, que entraram aqui, conseguiram compreender a sua fala, certo? Conseguiram entender a comunicação que nós estávamos fazendo. Ainda que em algum momento ou outro usou-se algum termo mais técnico, mas, no geral, nós conversamos numa linguagem que as pessoas entendam. Aí eu vou dizer, recentemente, agora já nessa fase de pandemia, eu participei de um julgamento no Tribunal de Justiça aqui de Sergipe e disse para a pessoa, para o cliente, falei assim, olha, como está sendo agora online, se você quiser acompanhar, vai ser transmitido pelo YouTube. E o desembargador, ao terminar o julgamento, diz, acolho os embargos para julgar improcedente. E o meu cliente ligou e disse assim, olha, acompanhei, não entendi nada. Veja, e eu quero dizer isso, essa questão da comunicação, não que é uma coisa também que eu sempre questiono nas questões jurídicas. Nós temos o juridiquês, não é? E às vezes nós falamos e as pessoas não conseguem entender. E às vezes, por exemplo, na faculdade, quando eu cheguei, tinha pessoas mais jovens, assim, já fazendo a faculdade, e gostavam de usar o jurídico para dizer assim, não, aprendi,
Aí um dia, uma vez eu vi uma entrevista, salvo engano, da ministra Carmen Lúcia, que ela falou assim, pô, gosta tanto de usar o juridiquês que às vezes não sabe nem o que tá falando, mas tá usando. Tá usando. O advogado chega lá no Supremo e tá... Outro sim, data vênia. Exato. Então, eu queria falar sobre isso, a importância dessa comunicação efetiva, porque comunicação é isso, não é você falar simplesmente. Eu posso falar um monte de coisa. Eu me lembro que logo que eu comecei a faculdade, uma professora dando aula de comunicação, ela dizia assim, olha, uma velhinha vai no banco, senta na frente do gerente, o gerente fala um monte de coisa para ela, na linguagem técnica de banco. Ela não entende nada. Ali não teve comunicação. Ele falou e ela saiu de lá, não teve a recepção do que ele queria dizer. E na negociação, eu penso também que a comunicação é fundamental. É fundamental. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fui para Harvard. Assim, eu já tinha lido vários livros dos professores antes de ir, e quem já leu os livros do professor William Ury percebe que assim, é uma linguagem muito fácil, muito simples, nada técnica. E lá eu me impressionei com a simplicidade deles, que são caras assim com livros best-seller, fazendo negociações nos lugares mais incríveis do mundo, negociando Guerra Fria, negociando no Oriente Médio, fazendo coisas assim. E eles falam uma linguagem muito simples, muito simples. E assim, para fazer negociação é preciso... Eu sempre sugiro que se comece qualquer negociação fazendo o rapport, né? Que é uma palavra que vem do francês, que significa... É que nem saudade, ela não tem uma tradução específica, mas é no sentido de criar uma conexão, criar uma interação, para deixar o outro à vontade, porque se começar com formalidade, com juridiquês, com pompa, com erudição, vira um monólogo, vira uma exposição de motivos e não uma comunicação, porque comunicação ela é direcional, ela é ouvir e é falar, mas a gente tem que aprender a ouvir o outro e não só falar e no juridiquês o outro não entende. Mas isso também é uma coisa, como é difícil mudar a cultura na área jurídica, de que nós podemos nos comunicar de forma mais simples para que todos se entendam entre a gente, entre as partes. E na negociação isso é fundamental, falar na linguagem do outro e não no juridiquês. É fundamental. Bom, doutora Rochelle, estamos aqui já no finalzinho, tem poucos minutos. Eu queria, antes da gente finalizar, falar aqui. Tinha um monte de coisa que a gente poderia ter falado, mas infelizmente não dá tempo. Mas foi um bate-papo, pelo menos para mim, maravilhoso, muito enriquecedor. E acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também. Vai ficar salvo aí no IGTV para o pessoal poder assistir, para a senhora quiser poder compartilhar também. Mas eu queria, antes de encerrar, falar o seguinte. A senhora disse aqui em algum determinado momento que a senhora escreveu um livro e que depois a senhora desaconselhou. Mas teve outros livros depois? O primeiro que eu escrevi na época do mestrado e doutorado, eu escrevi sobre técnicas de acordo e como executar o acordo. Foi esse que eu disse que rasga, porque eu mesmo não prego mais aquilo que eu escrevi. Mas aí depois eu escrevi o outro, que foi agora lançado dias atrás, onde eu falo muito sobre isso, tudo que eu disse aqui, essa nova forma de negociar. E eu falo muito sobre a preparação. Eu coloquei algumas tabelas, justamente essas que eu falei de como preparar, cheia de perguntas lá para conduzir a negociação, que eu acho que é uma coisa bem interessante, que me auxilia bastante, eu imagino que seja útil para os outros. Eu queria dizer uma coisa aqui, eu vi que tem gente que me perguntando, para quem não conseguir responder, a gente não conseguiu responder, inclusive tem umas perguntas sobre o MP ali, eu vou abrir uma caixinha depois lá no meu Instagram, e aí podem me enviar as perguntas por lá e eu respondo, ou então podem me chamar lá no direct que eu respondo também. Pronto, tem um monte de pergunta aqui, realmente. Eu tenho uma que tinha ali sobre como está a autocomposição no Ministério Público. Exato, teve essa mesma. Olha, como eu disse, existem algumas resistências dos mais antigos também, que ainda não acham que a gente está se tornando muito leve e não é. A gente pode ser flexível na comunicação, na estrutura, na interação e não necessariamente quanto ao conteúdo, né? Não necessariamente abrir mão quanto ao conteúdo. Existem algumas resistências, existem. Tem alguns núcleos de mediação criados em alguns ministérios públicos de alguns estados que já funcionam muito bem. Em outros, tem a denominação de núcleo de mediação ou de negociação, mas que
ainda estão com a antiga cultura da litigância e ainda não entenderam como funciona o processo. Então, depende, em cada estado, os ministérios públicos já implantaram os núcleos de mediação e negociação específicos, mas alguns ainda com uma certa resistência ou sem estudar adequadamente as técnicas ainda não sabem bem como funciona essa disciplinariedade para bem utilizar nas negociações. É isso aí. Doutora Rochelle, então, quem quiser conhecer o livro no Instagram, tem como conhecer, Tem como lá, adquirir, tem um link lá, né? Pronto, o Instagram que é @negociação jurídica, não é isso? Underline negociação jurídica, é isso. Doutora Rochelle, eu quero agradecer pela presença, por dispor esse tempo para conversar um pouquinho com a gente e difundir conhecimento aqui para as pessoas e trazer essa perspectiva diferente, não é? A gente precisa propagar para que as pessoas possam aprender mais, queiram, até os advogados, os membros do Ministério Público, enfim, todos possam abraçar essa cultura de negociar mais negociação, para a gente ter menos litígio. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu falei sobre o livro. Se a senhora tem algum curso, alguma coisa nessa área, e o nosso tempo está encerrando, só tem 1 minuto. Por enquanto ainda não, mas eu recebi tanto convite para dar aula e para fazer curso, para fazer workshop, que eu aceitei recentemente 2. Tô gravando um curso, então, assim, porque as pessoas têm pedido, tem muito curso de mediação já existente, mas não tem nada de negociação, então eu tô gravando um e vou fazer um workshop só de técnicas jurídicas em novembro. E o curso gravado deve estar rodando agora, no final de setembro ou outubro. Ali, quando a gente lançar, vai sair no meu Instagram ali, que foi a pedido. Doutora Rochelle, muito obrigado. Boa noite para a senhora. E foi um prazer imenso conversar contigo. Abraço, tchau, pessoal. Um abraço, tchau. Lá, se alguém quiser mandar mais perguntas, tá? Pronto. Então, pessoal, só mandar pergunta lá. Um grande abraço, tchau. Tchau.